Olá, boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Fórum 21, programa que vai ao ar de segunda a quinta-feira, aqui pelo YouTube da Revista Fórum, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter. Estamos ao vivo nas 3 plataformas. Comigo sempre, Ivan Longo, aqui de São Paulo, nosso correspondente em Brasília, George Marques, sempre com um convidado especial para debater os assuntos de política, os assuntos nacionais que estão em voga. Hoje conosco está aqui o deputado federal José Guimarães, deputado do PT do Ceará, já está aqui conosco, a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Antes da gente começar a nossa entrevista de fato, eu vou fazer um rápido giro de notícias, uma atualização, pegar uns bastidores ali em Brasília com o Jorge também, para a gente ir esquentando aqui antes da nossa conversa. Bom, a última notícia mais quente que saiu há pouco tem relação com a Argentina, né? Nosso país vizinho aqui que está num pré-período eleitoral, né? A Argentina acaba de declarar moratória, né? O que é essa moratória? O governo de Maurício Macri pediu o adiamento e a revisão dos vencimentos da dívida externa de 56 bilhões que havia sido feita ao FMI. Ou seja, é uma notícia que reforça aí o tamanho da recessão que nosso país vizinho aqui se encontra, né, com essas políticas liberais, essa política austera do governo Maurício Macri, que vai muito na linha do que o presidente Jair Bolsonaro tem tentado encampar aqui no Brasil, né? Bolsonaro, que é aliado de primeira hora do Maurício Macri, que inclusive aventou a possibilidade do Brasil de sair do Mercosul, caso a chapa Alberto Fernandes Cristina Kirchner vença as próximas eleições, né? E tudo indica que essa chapa vai vencer, né? Não é à toa que nas primárias argentinas o presidente Maurício Macri perdeu de lavada, porque há um caos social e econômico na Argentina, né? E se o Brasil continuar seguindo o mesmo trilho, vai chegar nessa situação também, né? Vide as notícias de hoje, por exemplo, aqui do Brasil, né? As notícias de economia. Por exemplo, hoje a gente ficou sabendo que o governo Bolsonaro derrubou os investimentos públicos ao menor patamar da história, né? Desde que é feita essa série histórica aí pelo Tesouro Nacional, esse patamar, essa previsão de investimento público para o orçamento de 2020 não é tão baixa, né? Esse é o patamar mais baixo que já existiu. Isso é só um dos fatores que mostram como o Brasil caminha para uma crise econômica que pode sim chegar aos resultados que a gente vê hoje lá na Argentina. Se a gente pegar os dados de desemprego no Brasil, a gente também chega à mesma conclusão, desemprego em disparada, né? Aconteceu algo até que foi motivo de piada aí do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, pelo seu perfil do Twitter, ele brincou pedindo autocrítica do mercado, né? Por que ele pediu essa autocrítica? Porque lá em 2017, no período pré-eleitoral, pesquisas de mercado, né, de investidores, apontavam que se Lula fosse eleito presidente, o dólar bateria os R$4, né? No entanto, ontem, o que todo mundo observou foi que o dólar atingiu um dos seus picos, chegou a 4,19, com o presidente Jair Bolsonaro, né, que naquela época, naquelas pesquisas, era apontado como um candidato que tinha mais confiança do mercado do que o ex-presidente Lula. E Lula foi, através de sua equipe, né, foi ao Twitter hoje fazer essa ironia, né, e a autocrítica, o mercado não vai fazer, a tão cobrada autocrítica que pediam ao PT, o presidente Lula estava cobrando do mercado, né, que acabava colocando esse terrorismo aí econômico caso ele fosse eleito. Enfim, isso é só para pontuar um pouco as notícias econômicas aqui no Brasil, mas outra pauta que está muito em voga e continua em voga é a pauta do meio ambiente, né, as queimadas e o desmatamento na Amazônia. Hoje, essa pauta continuou repercutindo no âmbito internacional. A gente teve uma declaração da ministra da Agricultura da Alemanha, já aventando a possibilidade de vetar o acordo União Europeia e Mercosul por conta aí dessa política ambiental do governo Bolsonaro, que é complacente com as queimadas. Tivemos notícias de marcas internacionais já anunciando um boicote ao couro brasileiro, né, como uma retaliação à agropecuária no Brasil, né, que é um dos principais agentes desmatadores aí da Amazônia, marca de tênis como a Vans, já estão boicotando o couro brasileiro, então é mais uma medida de retaliação. Enfim, a gente ainda vai discutir essa pauta do meio ambiente, pelo visto, por muito tempo. É uma crise que não está nem perto do seu fim. Hoje o George, lá em Brasília, inclusive acompanhou uma entrega de uma carta de ex-ministros do meio ambiente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que trata justamente dessa pauta aí do desmatamento da Amazônia, né, George? O que tratava
essa carta, Jorge? Boa noite para você. Olá, Ivan, muito boa noite. Boa noite ao deputado José Guimarães. Olha, Ivan, essa pauta ambiental continua quente aqui em Brasília e aqui na Câmara dos Deputados, 8 ex-ministros do Meio Ambiente estiveram aqui reunidos, tanto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para apresentar esse texto, né, pedindo que sejam barrados projetos em tramitação aqui no Congresso Nacional que prejudicam o bioma amazônico, os povos indígenas e o clima do planeta. E por que a gente vem exatamente nesse movimento, Ivan? Porque já estamos na terceira semana que essa crise ambiental aí em torno do aumento das queimadas, do aumento do desmatamento, vem pressionando o governo de Jair Bolsonaro para que ele tome algumas atitudes, né? Então, a gente divulgou na revista Fora mais cedo o conteúdo dessa carta, e entre os pontos, né, que são destacados nesse documento, a realização de audiências públicas aqui no Congresso Nacional, para que sejam ouvidos especialistas, né, para que se discuta a proteção do meio ambiente, representantes de comunidades locais, do agronegócio, enfim, para que o Congresso entre no seu papel aí de interlocução com a sociedade. Já está previsto, Ivan, para a semana que vem também, uma sessão geral, né, uma comissão geral aqui, onde vai reunir deputados, especialistas, parlamentares e, quiçá, até o ministro Ricardo Salles, né? Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou, né, que vai acertar aí essa questão da data, se vai ser na quarta, se vai ser na quinta-feira, mas o foco principal é tentar tirar de pauta aí algumas matérias que foram identificadas por esses ministros que são negativas para o meio ambiente. Só para citar algumas, tem a questão do PL do veneno, né, que é aquele que passou numa comissão especial e está pronto para ser apreciado aqui no plenário da Câmara. Tem a questão de armas e caças, ou seja, libera caças aí de animais para as pessoas que têm interesse. E tem uma outra, que é o PL do licenciamento ambiental, que ele flexibiliza as regras do licenciamento. É um projeto do deputado Kim Kataguiri, ele está como relator dessa autoria, e o Maia já disse que, por enquanto, esse projeto não vai ser pautado na Câmara. Então, o que a gente vê aqui por parte do parlamento, Ivan, é uma tentativa de um esforço de tentar minimizar, né, os efeitos dessa crise aí após esse aumento tanto das queimadas quanto do desmatamento aqui no Brasil. Muito bem, Jorge. A gente vai tocar nessa pauta de meio ambiente aqui com o deputado José Guimarães, que está conosco também, mas eu gostaria de começar a nossa entrevista, feito aqui o nosso esquenta, falando sobre a questão do ex-presidente Lula, né? Como vocês devem ter reparado, a gente destacou isso no título da nossa transmissão aqui, porque aparentemente há uma mudança de cenário aí, né? Então eu começo com a seguinte pergunta para o deputado José Guimarães. Bom, primeiro, boa noite, deputado. Somente para colocar aqui, antes de chegar na pergunta, é o seguinte: ontem o STF anulou a sentença do juiz Sérgio Moro, que havia condenado o Alberto Bendini, que é o ex-presidente do Banco do Brasil, né? Essa sentença foi anulada pelo STF por considerar que ele não teve amplo direito de defesa garantido. Então, a defesa do ex-presidente Lula já aproveitou aí dessa sentença, desse precedente do STF, para entrar com um novo pedido de habeas corpus do presidente na corte, né, argumentando que o ex-presidente Lula também não teve direito a esse amplo direito de defesa e que, portanto, sua sentença deve ser anulada, tal como a do Bendini. Somado a isso, nas últimas semanas, o ministro Gilmar Mendes ele já vem sinalizando que o Lula foi alvo de um processo injusto e que o STF precisa dar um julgamento justo para o ex-presidente Lula. Ele vem fazendo várias declarações depois dessas revelações da Vaza Jato, falou que a República de Curitiba é composta por corruptos, que o ex-presidente Lula merece um julgamento justo, enfim. Somado isso à decisão do STF, que anulou a sentença do Bendini, deputado, o senhor acredita que esses sinais mostram que o cenário pode estar mudando e que a possibilidade do Lula ser solto já não é mais uma possibilidade tão distante assim? Boa noite para o senhor aí, deputado. Boa noite, meu caro Ivan. Boa noite para o George Marques, correspondente da revista Fora aqui de Brasília. Boa noite aos nossos internautas, aqueles que nos acompanham nesse momento, e dizer que é uma alegria partilhar com vocês e discutir assuntos tão importantes para o país, para a nossa democracia, para a nossa soberania, enfim, para o Brasil como um todo. E dizer assim, meu caro, que, vejam, a conjuntura que diz respeito
o impacto que sempre a Lava Jato teve na sociedade brasileira está muito mudado. A conjuntura mudou bastante. A percepção do país, da sociedade, com as revelações que foram feitas e publicadas pelo site Intercept, publicadas pela Veja, pelo UOL, pela Folha de São Paulo, impactou fortemente a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira começou a perceber que ali foi constituído uma montanha de inverdades, de ilegalidades, que teve como objetivo fundamental impedir Lula de candidatar-se e facilitar a eleição do Bolsonaro. Esse é o resumo, a percepção da sociedade está mudando. Veja que a última pesquisa que saiu, as informações que foram divulgadas, que mais de 53% do Brasil, a sociedade defende o julgamento justo, que o julgamento do Lula tem que ser anulado, até para obedecer o devido processo legal. Então, há essa mudança de percepção na sociedade. Segundo, há uma mudança, sim, na percepção da nossa Corte Suprema, do STF. Porque hoje pode até não ser aceita, mas a suspeição do Moro, no que diz respeito à condenação do Lula, é uma suspeição que está quase que em consenso, inclusive aqui no Congresso Nacional. Quando a gente discute isso aqui, as pessoas percebem, nossa, que injustiça. Como é que pode um juiz que é para julgar, com um procurador que é para comandar as investigações, eles combinam tudo e chegaram a no desplante de ontem para hoje, falaram até dos familiares do Lula que foram mortos, né? Foi a dona Marisa, o neto, o irmão, e eles fazendo chacota. Isso chega a ser desumanidade, uma crueldade, algo inaceitável do ponto de vista humano. Então, os membros do Supremo, eu acho que começam a reavaliar. E a decisão de ontem, com relação a anular o processo do Benini, é uma anulação forte. Tanto é que eles dizem hoje, alguns procuradores falaram assim, essa decisão dos STF arrebenta, acaba com a Lava Jato. Não se trata disso. A luta contra a corrupção é um dever ético de qualquer um que milita na atividade política, que exerce função pública. O que nós não podemos aceitar, e foi isso que eles... Vejam bem, foi isso que eles fizeram no processo do Lula. Primeiro, condenaram o Lula sem delito, sem prova material alguma. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E mesmo naquilo que ele foi condenado, eles não obedeceram o devido processo legal. O Lula não teve acesso às provas, até porque não existia. Aliás, hoje saiu outra decisão. Deram direito a ele a todo o processo da Odebrecht, para o réu, o chamado réu, no caso Lula, ter acesso, porque fizeram uma condenação, um processo sumário, porque pelas revelações é o seguinte... Tinha que ser concluído antes da eleição de 2018. Não podiam deixar esse processo para ser julgado no dia depois da eleição. Aí fizeram o conluio com o TRF4, o Moro apressou a decisão de primeira instância, fizeram tudo até abril, porque senão chegaria a eleição e eles tinham... E hoje as revelações são absolutamente claras. A operação toda foi feita para ungir a candidatura e proteger a candidatura do Bolsonaro. Portanto, eu diria, o rei está nu. A sociedade brasileira está percebendo tudo isso. Eu acho que as condições para o Supremo anular a sentença fajuta, indevida e irresponsável da condenação do Lula, eu acho que essas condições estão dadas. Qual vai ser o comportamento? E acho que tudo que está acontecendo no país, a crise na Amazônia, o país está em ebulição, porque, afinal de contas, tem um governo completamente irresponsável, que está à deriva, distante dos problemas reais do país. Isso tudo está levando as pessoas a refletirem bastante. Eu vejo que há uma mudança aqui. Eu vou dar uma informação agora quentinha para vocês. O governo acabou de ser derrotado num veto aqui, importante no plenário da Câmara, tanto no plenário da Câmara como no Senado. Então, o governo começa, eu diria, a se esmilinguir, como se diz no Ceará e no Nordeste. Perde força, prestígio na sociedade está ladeira abaixo, e se nós tivermos capacidade de enfrentar, discutir os problemas reais do país, a questão, continuar questionando e lutando até porque a democracia, para ser recolocada nos trilhos minimamente, tem que soltar o Lula. Tratar da questão do emprego, a questão do investimento, vocês estavam falando, pessoal,
tem, nos últimos 70 anos, é o menor índice de investimento público no Brasil. É claro, é como o ministro Guedes fala, o país vai estar entrando num abismo. E vejam bem, eles aprovaram a tal da PEC do teto, que era para conter o gasto público. Fez foi piorar. Aprovaram a reforma trabalhista, que é o resultado. Desemprego em massa. Desregulamentaram tudo, está aí o resultado. E agora aprovaram a PEC da Previdência, que está no Senado, que precisa ter mobilização para derrotá-la no Senado, dizendo que no outro dia o ambiente estava melhor. Deixa eu falar uma coisa para você, já estou falando demais, mas é importante, você falou que o dólar hoje papocou, já está 4 e tanto. Até o Lula comentou isso. Sabe o que eu ouvia? 2015, 2016, eu era líder do governo Dilma aqui no Congresso. Eu ouvia eles falar aqui o seguinte: ora, não tem país, economia brasileira real que resista dólar a R$4. Naquela época o dólar estava 3,8, chegou na Dilma 3,9. Foi um alvoroço generalizado do mercado. E agora bate 4,19, daqui a pouco chega a 4,5, como é que o ministro Guedes está dizendo, e essa gente não fala nada. Então, há um conluio muito grande que tem que fazer ajuste, e esse ajuste que eles estão fazendo, eu não tenho a menor dúvida, vai transformar o Brasil numa Argentina. É a mesma receita do Macri, é o mesmo receituário neoliberal, ajuste, retirar direito e sacrificar os mais pobres, porque esse foi o objetivo da reforma da Previdência que nós aprovamos. Que a nós não, que a Câmara aprovou. Portanto, eu acho que a conjuntura está mudando, nós temos que continuar a nossa mobilização, principalmente nas redes sociais. Acho que por uma questão democrática, porque o que está em discussão não é mais nem o Lula, a personalidade, que por si já é uma grande personalidade mundial hoje, mas é porque a democracia brasileira não se sustenta com o que está acontecendo com o Lula. O feito precisa ser chamado à ordem e não tem outro caminho. Eu estou esperançoso que, ou mais cedo ou mais tarde, o Lula estará solto, para o bem da democracia e do Estado democrático de direito, aviltado por alguns que comandaram a Operação Lava Jato. Muito bem, deputado. E até pegando um gancho nisso que você falou aí em relação à Vaza Jato, né? Ontem a gente teve aí essa divulgação de mais um capítulo dessa série, onde demonstrou que os procuradores, através aí das mensagens no Telegram, ficavam zombando, né, da morte, aí, do luto do ex-presidente Lula em relação à morte de familiares, né? Então, depois que essas mensagens veio a público, ali no final da noite de ontem, a procuradora Jerusa Viecili, né, ela veio a público pedir desculpas ao... Teve dignidade, né, Jorge? Teve dignidade. Exatamente, né, uma indignidade total, né, deputado? E ela veio pedir desculpa por ter ironizado, enfim, a morte de seus parentes. E esse pedido de desculpa, ao mesmo tempo, ele acaba confirmando a veracidade das mensagens reveladas pela Vaza Jato, né? Já que, então, até então, o ministro Sérgio Moro, quanto o Deltan Dallagnol, eles insistem em dizer que não reconhecem a autenticidade desse conteúdo. Aí é o que eu pergunto para o senhor, deputado. Nesse sentido, o senhor acredita que essa estratégia do The Intercept de não divulgar tudo de uma vez, mas aí divulgando a conta-gotas e apresentando um contexto, ela foi mais assertiva, porque nesse caso ele vai criando um cenário para ir atestando essa veracidade? Com certeza, Jorge. Mas é importante, antes de falar especificamente sobre esse processo lento, gradual e seguro que o site Intercept está fazendo, em parceria com o UOL, com a Folha de São Paulo, com a Veja, enfim, é importante dizer, eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso aqui. O Intercept está prestando um extraordinário serviço à democracia brasileira, ao Estado de Direito. Porque no começo, quando o Moro esteve aqui, ele começou a insinuar que não eram verdadeiras as revelações. Depois se verificou que são todas verdadeiras, são reais, não é história montada, e muito menos fake news, nem muito menos pedaço montado, porque eles insinuaram isso aqui. As revelações são verdadeiras e que estão vindo à tona. O processo que foi construído, revelando a conta-gotas, me parece que foi o mais acertado. É aquele processo lento, gradual, mas seguro, que expõe a coisa em sangrando. Se tivesse sido jogado tudo de uma vez, passava uma semana
e a população brasileira, a mídia iria esquecer. Esse processo lento e seguro está desconstituindo a imagem que o Moro era considerado no país quase como um deus. Tinha 90% de aprovação. Está indo ladeira abaixo. Daronal nem se fala, porque esse já foi, na minha opinião, já foi para o sal, né? Ainda permanece o Moro permanece porque hoje, tanto a Lava Jato como o Moro são as pernas de sustentação do governo Bolsonaro. Acredito que o site Intercept, ele acertou, está acertando. Eu, sinceramente, só pela coragem que essa gente está tendo, já merece um troféu em nome da democracia brasileira. Eles estão prestando um serviço extraordinário, alertando, porque a fonte, eu sou deputado, a Constituinte lhe garante o sigilo da fonte. Vejam que quando os hackers foram presos, aqueles lá de São Paulo, é o nome da cidade, Araraquara, né? Eles disseram o seguinte: essa gente aí foi eles que venderam, insinuaram que venderam para o PT, insinuaram que venderam para o menino lá, o dirigente do Intercept, né? Insinuaram tudo isso. E depois foi tudo de água abaixo. Ou seja, essa montanha que foi construída em torno do Moro do Daronal está indo, ruiu. E o Brasil hoje está percebendo. É por isso que eu tenho defendido, George, que não tem outro caminho. Nós temos duas tarefas imensas. Primeiro, instalar a CPI. É fundamental instalarmos a CPI aqui na Câmara para apurar tudo. Para apurar tudo. A segunda coisa é, inclusive, ajudar o Supremo a refletir sobre isso. Porque, vejam, as manifestações que eles convocaram para domingo é que pode chegar essa direita, em nome de defender Boris Bolsonaro, pedindo o fechamento do Supremo. Eu nunca vi, nem na época da ditadura militar. Então, o Supremo é a instituição da República. É ele, o Supremo, que tem que garantir, guardar a nossa Constituição. Serve para isso o Supremo. E essa gente quer acabar com o Supremo, quer fechar o Congresso, e por aí vai. Ou seja, ditadura, como eu digo, ditadura nunca mais. Por isso que nós temos que investigar tudo. Ou mais cedo ou mais tarde, essa gente vai pagar. Eu sou religioso, o George e Ivan. Minha mãe me ensinou uma coisa, ó. Aqui se faz, aqui se paga. O mundo é assim. É a lei da vida. Ninguém faz as patifarias que essa gente fez contra o Lula, contra o PT, e vai ficar impune. A história vai puni-los, eu não sei, eu não tenho a menor dúvida, ou mais cedo ou mais tarde. Portanto, eu acho que o site Intercept prestou um grande serviço e continua prestando. É isso. Legal, deputado. Bom, mudando um pouco a pauta agora, vamos falar um pouquinho de Amazônia aqui, meio ambiente no Brasil, né? Em meio a essa crise ambiental, deputado, como a gente anunciou aqui no nosso programa, 8 ex-ministros do meio ambiente estiveram na Câmara hoje, entregaram ao presidente Rodrigo Maia uma carta pedindo para que sejam barrados projetos em tramitação no Congresso que prejudicam o bioma amazônico, né? Projetos que têm relação com os povos indígenas, atividade agropecuária, enfim. Eu gostaria de saber como o senhor tem observado o desenrolar dessa crise ambiental e se o senhor acha que isso vai prejudicar mais do que já está prejudicando a imagem do Brasil no âmbito internacional. Qual que é a sua avaliação sobre essa pauta? Como o senhor tem observado? Aconteceram 2 fatos relevantes hoje aqui no Congresso, na Câmara. Vocês relataram a carta divulgada pelos ex-ministros do Meio Ambiente. Teve muito impacto, e comandados pelo ex-ministro Recupero, pela ex-senadora Marina e outros ministros, o conjunto, né, os 6, 7 ministros, desde o tempo de FHC até agora o governo Dilma, né? O impacto foi grande quando eles se dirigiram à mesa do Congresso Nacional para entregar o presidente. Todo mundo comentando num plenário. Poxa, é todo mundo. É o sinal de que a luta em defesa da Amazônia, ela une todos que defendem ela como patrimônio mundial e do Brasil. Então, o outro fato é que nós fizemos uma reunião, tinha umas 50 entidades com os partidos aqui do campo democrático, hoje pela manhã, uma reunião muito forte, e tomamos algumas decisões. A primeira delas foi constituir um Fórum Permanente em Defesa da Amazônia, constituído por partidos e entidades como o AB, Greenpeace e várias outras entidades de grande
que tem grande impacto na defesa do meio ambiente no Brasil. 2, nós vamos realizar no dia 4 ou dia 5 uma comissão geral aqui da Câmara para mobilizar a sociedade brasileira como toda, as entidades, para discutir, inclusive com o ministro do Ambiente, para ele vir aqui na Câmara para prestar esclarecimento do que está acontecendo na Amazônia. 3, ao dia 5 de setembro, que é o Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Amazônia, que também nós vamos vamos ajudar a transformar isso num ato nacional. E, ao lado disso, nós já brecamos alguns projetos, nós tomamos uma decisão. Todos os projetos, sejam eles PEC, emenda constitucional, ou projeto de habilitação chamado projeto de lei ordinária, nós vamos bloquear tudo. Não se vota nada. Não se vota nada. E começamos a colher assinaturas para uma CPI, para investigar as responsabilidades daqueles que estão queimando a nossa floresta. Porque continua lá. E todo mundo sabe que a ação criminosa dos grileiros que estão atuando lá dentro, é claro, o ministro do Meio Ambiente que diz que não precisa de licenciamento para explorar. O governo que desativou todos os escritórios do Instituto Chico Mendes, que impediu os fiscais do IBAMA de fiscalizarem. Você quer o quê? Os ruralistas ficam à vontade para fazer o que querem nas terras da Amazônia. E eles agora ainda têm um desplante. Hoje apareceu gente no plenário defendendo o que o Bolsonaro está fazendo contra o governo francês e defender a soberania do Brasil. Parece uma piada. Porque o que mais esse governo fez nesses 8 meses foi se entregar aos interesses americanos, ao governo americano, bater continência, entregar a base de Alcântara para os americanos, quer nomear o filho, embaixador dos Estados Unidos. É um governo completamente entregue aos interesses americanos. É como ele disse, primeiro os Estados Unidos e depois o Brasil. Então, é claro que a nossa luta pela soberania é permanente. O Brasil é um país soberano, aliás, foram os governos do PT que elevaram a condição do Brasil ser uma nação gigante, respeitada mundo afora. A crise na Amazônia hoje é uma crise global e ela tem nome e tem endereço, chama-se Bolsonaro, porque foi ele que incentivou com as declarações de um jeito ou do outro para acontecer o que está acontecendo, a devastação que é ampla, geral e restrita na Amazônia. A sociedade brasileira começa a reagir e vai reagir mais. Eu diria que esses 2 temas, meio ambiente e educação, por conta dos cortes, o que está acontecendo com as nossas universidades. Vejam, o CNPq, os cientistas estiveram aqui hoje, inclusive com o Rodrigo Maia, dizendo o seguinte: na próxima semana não tem mais um centavo para pagar as bolsas desses meninos que precisam do recurso dessas bolsas para poder serem gente na vida, cortando tudo. Então, essas 2 pautas precisam mobilizar o país, e eu acho que estão mobilizando, e eu estou otimista, e acho que nós vamos dar resposta aqui no Congresso. Não se vota nada. E dizer que nós tiramos de pauta na Comissão de Constituição e Justiça ontem a PEC 343, que é aquela PEC que transferia para o Poder Executivo a responsabilidade da demarcação das terras indígenas sem passar pelo Congresso Nacional. É demais. Finalmente, nós fizemos um acordo para retirar essa emenda constitucional da pauta da CCJ. E assim nós vamos fazer. A questão ambiental hoje é a questão central de mobilização. E nós temos que agir para impedir a ampliação da devastação que esse ministro irresponsável, que não tem predicados e muito menos time, ele para ser ministro do Meio Ambiente. Nós nunca vimos coisa parecida. Aliás, esse da educação e esse do meio ambiente via de encomenda, né? No rol dos ministérios, é algo que o Brasil não pode aceitar. Muito bem, deputado. E já que a gente está falando aí de responsabilidades em relação a essa crise na área ambiental, em relação ao crescimento das queimadas, né? Quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ou o presidente Jair Bolsonaro foram questionados em relação às responsabilidades, eles preferiram sair pela tangente, né? Ora eles estavam ocupando ONGs, ora ocupava a população. E para as ONGs, né? Disseram que não tinha queimadas, era conversa do INPE, os dados não eram verdadeiros. E daí, é como eu digo, o rei está nu. Culparam o PT, os governadores, os índios, enfim. Em nenhum momento houve uma reflexão por parte do governo de que forma
eles poderiam ter evitado essas queimadas? Ou acredita que não faltou essa reflexão aí, de dizer, tipo, uma mão na consciência do que eles poderiam ter feito para minimizar esse problema? Claro, o liberou geral, né, Jorge? O liberou geral. Por isso está acontecendo. Eles estão falando o seguinte, mas é um período natural que as queimadas se espalhem pela Amazônia. O problema é que em governos anteriores, e aqui não foi só nos governos do PT, não. O ex-ministro Zequinha Sarney, a ex-ministra Marina Silva, que foram ministros que atuaram, que não são nem do PT, mas tinha fiscalização. A Polícia Federal, os fiscais do IBAMA, os escritórios do Chico Mendes faziam ações conjuntas para evitar as queimadas. E agora liberou geral. Eles fecharam os escritórios. Como é que fiscaliza? Os fiscais não tinham mais o que fazer, porque eles cortaram não só a verba, como fecharam os escritórios. E eu escuto aqui, Georgia, seu discurso, o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento nacional. O rigor nas licenças ambientais. Tudo isso, o excesso de burocracia prejudica o desenvolvimento do país. É claro que o excesso de burocracia prejudica, mas tem que ter regras, tem que ter normas. Essa gente passou por cima de tudo e está aí o resultado. É a maior crise de um governo em termos de meio ambiente, que é uma crise mundial. Não é porque o presidente francês, né, o Macron, quer tomar a Amazônia. Não se trata disso, não. A Amazônia pertence ao Brasil, é do Brasil. É o pulmão do mundo, e todo mundo, mundialmente, defende a Amazônia. E ele resolveu brigar com o mundo, porque, além de ser um governo que não dá resposta, não está nem aí para os problemas reais do povo brasileiro, resolveu se isolar do mundo. Ele só fez duas coisas. Ir para a Argentina apoiar o MAC, está aí o resultado, vai perder de lavada, tudo indica, e ir para os Estados Unidos, que o Trump deve perder a eleição no próximo ano. Até Israel, que ele foi lá mudar a embaixada do Brasil, ele levou fé. Portanto, é um governo de cabeça oca. Não entende de nada. E o que entende, ele deixa os ministros fazerem o que quiserem, como o Guedes faz o que bem quer, né, com a economia brasileira, e está levando o Brasil para o abismo fiscal. Tudo bem, deputado. A gente já está se caminhando quase para o final, a gente só tem mais duas perguntinhas para fazer para o senhor. Eu falo demais, né, Ivan? Imagina. É bom, quando o papo está bom, o tempo passa rápido aqui com a gente, né? Quando a gente vê, já está passando das 9h30, mas a gente promete que vai tentar ser rápido aqui, deputado, para também não tomar muito seu tempo. Mas eu queria abordar um outro assunto contigo, que é o seguinte, essa questão, esse impasse aí na Polícia Federal, entre o Moro e o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, como todo mundo sabe, tentou emplacar um nome na Superintendência da Polícia Federal, isso tem gerado atritos aí entre o governo e os próprios delegados dentro da Polícia Federal, né? E agora, além do presidente, o ministro da Justiça, o Moro, tem sido alvo de críticas desses delegados por ele ter sido complacente aí com essa atitude intervencionista do Bolsonaro na Polícia Federal, né? Deputado, para o senhor, essa postura do Moro subserviente aí ao presidente Bolsonaro, desrespeitando sua autonomia com relação à Polícia Federal, é um sinal de que ele está olhando mais para frente, olhando, sei lá, essa vaga no STF que já foi almejada, ou mesmo uma candidatura aí para a presidência da República, enfim, você acha que essa postura já é olhando para o futuro? Vejam, primeiro é importante ressaltar, Ivan, que o que o Bolsonaro está fazendo é uma captura das instituições de Estado, como Receita Federal e Polícia Federal, que são instituições do Estado, devem ser instituições que servem ao Estado brasileiro e não a governo A ou governo B. E o PT, que eles diziam que o PT aparelhava o Estado, o PT foi rigoroso na manutenção da autonomia administrativa e funcional dessas instituições de Receita e Polícia Federal. O Bolsonaro está capturando o seu projeto pessoal, faz isso na Polícia Federal e está fazendo também isso na Receita. E o que é espantoso é que o Moro é complacente. Dizia que tinha autonomia para gerir o Ministério, cuidar da segurança pública, não está tendo autoridade alguma para gerir os órgãos que são vinculados a seu Ministério. Até quando o Moro vai durar? A fofoca que tem aqui no plenário da Câmara é que ele não dura muito. Já está abandonado pelo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não quer sombra também. Ele não quer ninguém que faça sombra a ele. Portanto,
eu não acredito que, para ele, vejam a que ponto nós chegamos. É claro que tem alguns aqui que ficam defendendo o Moro acima de tudo, como se ele fosse um ser supremo, e está mostrando que não é aquilo que foi pintado no início da Operação Lava Jato. Tem muitos que defendem, mas o bastidor que rola aqui é que o Bolsonaro está fazendo tudo para se livrar dele, porque não quer sombra nenhuma o projeto pessoal, familiar, e continuar governando o Brasil. Portanto, o Moro calou-se, ele perde prestígio, não teve uma atitude em relação à intervenção que o presidente fez na Polícia Federal no Rio de Janeiro, e vai levando. Então, e evidentemente fazendo uma média aí para tentar ir para o Supremo, que não tem a menor chance mais de ir para o Supremo. Porque eu digo, as suas condutas, as suas ações deslegitimaram e vão impedir qualquer possibilidade de ir para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, deputado, a gente já está caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, mas vou aproveitar e fazer uma última pergunta para o senhor, porque nessa semana, né, o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, informou que os investimentos públicos previstos para o orçamento do ano que vem, né, o orçamento de 2021, estarão aí entre a casa dos 25 e 30 bilhões, ou seja, esse valor é o menor patamar desde o início da série do Tesouro Nacional em 2017. Essa proposta de orçamento, né, deve ser entregue ao Congresso até sexta-feira agora desta semana, e ainda nessa semana, como a gente já comunicou aqui, a gente viu o dólar se aproximando aí de 4,20, né, ou seja, além das marcas internacionais suspendendo aí essa compra do couro brasileiro em virtude das notícias relacionadas às queimadas. Então, deputado, o que eu pergunto para o senhor, essas notícias refletem um desinteresse aí do mercado financeiro internacional com o Brasil atualmente no governo Bolsonaro? Vejo que a economia brasileira está derretendo. Você tem aquele investimento público, só para você ter uma ideia, a Dilma, quando deram o golpe que afastaram, o investimento, você falou em 30 bilhões, 25, 30 bilhões, terminou em 140, 150 bilhões. No Lula, estava na marca de 230, 250 bilhões. Era o valor do investimento público. Investimento que geraram emprego, renda e deram segurança jurídica para os investidores privados também realizar seus investimentos no Brasil, como aconteceu no Nordeste. O Nordeste brasileiro bombou no governo do Lula porque teve investimento público e teve investimento privado. Os negócios se avolumaram em função da infraestrutura logística, energética e social que foi montado na região, que está tudo desmontado agora. Então, essa queda no investimento público compromete qualquer perspectiva de retomada do crescimento. Porque todo mundo sabe, não precisa ser economista, não precisa ter doutor em Harvard para não entender isso. Basta ter o mínimo de raciocínio, não ter cabeça oca. Você não tem como retomar o crescimento, o emprego, se não tiver crédito para as famílias consumirem. Tem que ter consumo. Como é que vai o consumo? Está todo mundo quebrando, desemprego. Não tem como retomar o crescimento da economia brasileira. E aí, o investimento privado foge do Brasil, porque não tem investimento público. Os bancos públicos querem vender tudo, não desenvolvem, mas acabaram com Minha Casa e Minha Vida, que era gerar emprego, incentivar o setor da construção civil, fechar as obras importantes de infraestrutura hídrica no Nordeste, como a transposição do São Francisco, que paralisou, que gerava 11 mil empregos, agora está zero bala. Então, como é que retoma o crescimento? Portanto, o vai sim entrar, não é só numa recessão técnica, não, como disseram os técnicos do Banco Central. Vai entrar num processo de recessão brutal, porque as famílias não estão consumindo, porque não podem, porque não tem crédito na praça, não tem nada. Eu, sinceramente, o Brasil, lamentavelmente, caminha, na minha percepção, para um processo de recessão e de um agravamento da crise social muito grande. E a reforma da Previdência vai agravar ainda mais isso, porque ela só retira dos pobres, dificultar a aposentadoria rural, que sustenta a economia dos municípios. É tudo de cabeça para baixo. Porque tem um ministro da Economia, muitas vezes eu discuti com ele aqui na Câmara, a cabeça dele é mercado, é mercado, é mercado. É tudo para servir o mercado. Nada, não conhece, não sabe nem onde é que fica o Nordeste brasileiro e nem as periferias das grandes cidades. Ninguém governa o Brasil, e eu termino dizendo, olhando para Copacabana e a Paulista, governar o Brasil do tamanho que ele é, com a diversidade regional que existe. E não, essa gente quer governar o Brasil
do Palácio do Alvorada, no Twitter, e o Guedes fazendo as maluquices, arrochando fiscalmente o país, que vai dar esse resultado. Todo mundo está sabendo qual é o caminho. Pois é, deputado. Vídeo que está acontecendo na Argentina, como o senhor bem citou, né? Bom, infelizmente a gente chega ao fim do nosso programa hoje. Eu agradeço muito a sua participação, deputado. Agradeço aí o tempo que dispôs para participar conosco aqui do Fórum 21. Muito obrigado, viu, deputado? Eu agradeço, viu, Ivan, ao George Marques. Eu acompanho no Twitter as publicações de vocês devem, às vezes, perceber o retweet, eu provoco, eu comento, e é assim que nós temos que fazer, debater o Brasil, as saídas. Para mim, tem 3 coisas que são fundamentais para qualquer cidadão que defende minimamente o Estado de Direito: defender a democracia, a soberania e os direitos do povo. É o nosso papel aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado a vocês e aos nossos internautas, à revista Folha, aqueles que nos acompanharam nesse momento. Nós que agradecemos, deputado. Eu agradeço também, especialmente, aqui a todos os leitores, ouvintes, internautas que acompanham a revista Fórum, tanto no YouTube, quanto no Facebook ou no Twitter. Peço para todos aqueles que estão no YouTube e não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam e ajude a fortalecer aqui a nossa comunidade para que nossas transmissões, nossos debates cheguem a mais pessoas e assim a gente possa qualificar o nosso debate político, não só aqui na Fórum, como também levar para outros lugares. Apertem lá o sininho para receber todas as notificações de programas. Amanhã a gente está de volta, como sempre, às 21h. Pela manhã tem Fórum 11h30, também fazendo análise de bastidores políticos, análise das principais notícias do dia. Amanhã a gente volta no Fórum 21 com mais uma entrevista, como sempre, comigo e George Marques, lá de Brasília. Boa noite, George. Boa noite a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, deputado.